Fala, gente! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional onde nós acreditamos de que a fé se aprende. A fé se aprende. Gente, eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Eu creio que vai explodir algo novo aí dentro de você. Você que tá aí no YouTube, um beijo no seu coração. Abra sua Bíblia, você que tá no YouTube, para eu dar bom dia aqui para quem tá ao vivo. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17. Lucas, capítulo 9, versículo 10 a 17. Se alguém puder anotar para mim aqui. Bom dia, gente. Gente, obrigado pelas orações. Não sei se vocês estavam ontem na live aí. Lumayuma tá perguntando, tá tudo bem? Tá tudo bem, ó. Tô zerado. A boca ontem de madrugada anterior, ficou do tamanho do Maracanã. Da boca do Maracanã. Da boca do Maracanã, do arco lá. Ficou enorme. Acho que foi algum inseto mesmo que me picou. Bom dia, Delei, Ana Carol, Lumayuma. E aí eu tomei um remédio na veia, né? E intramuscular. Fernegan. E apaguei. Mas graças a Jesus, Ele deu uma palavra. No meio da madrugada, nós compartilhamos com vocês ontem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa geração que vai viver nisso. Agora, para você entender, presta atenção, já anota aí, meu Deus, já anota aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso só vai entrar aqui e aqui. Isso só vai entrar aqui e aqui. Você que está no YouTube, você que está chegando aqui no Instagram, um beijo no seu coração, bom dia. São 8h10 da manhã. Ó, para que a gente realmente viva essa palavra. Eu falei assim, meu Deus, mas Senhor, tem gente que não conseguiu pegar, Senhor. Falei com o Senhor ontem, hoje de manhã. Tem gente que ainda não conseguiu pegar. Talvez seja você que está aqui nessa sala. Gente, dispara o dedinho no coração, por favor. Tem gente que ainda não conseguiu pegar essa palavra. Gente, dispara o dedinho no coração que o Instagram ele não está entregando a live. Tem gente que não sabe que a gente está ao vivo. Tem gente que não sabe. Está mandando mensagem para mim falando, Bruno, acabou os devocionais das 8 da manhã? Eu falei, não. Aí o Instagram não está me avisando mais que você está ao vivo. Então aí que você precisa falar lá com alguém do Instagram. Vamos orar para você, Instagram. Entrega mais longe, por favor. Para que mais almas possam receber essa palavra que vem de Deus. Mas nós não dependemos do Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de você, meu Pai. Então, vai chegando aí, não me avisou, entrei direto pelo perfil, tá vendo? Olha lá, a pessoa tem que entrar no perfil e ver que a gente está ao vivo. Se ela não entra no perfil, ela não vê que a gente está ao vivo. E por que não vê? Porque a gente não compartilha a live e não dispara o dedo no coração. Tem que ser todo mundo disparando o dedo no coração aí, gente. Se você está sendo abençoado com os devocionais, não deixa parado em você. Passa para alguém. Chama a amiga. Amiga, vamos entrar lá no Devoke. Usa o aviãozinho. E tem um aviãozinho aqui embaixo que vai aparecer as pessoas. Você sai clicando para umas 10, 20 pessoas. Para que o Instagram avise. Senão, fica aí. Mas nós dependemos da videira. Para que essa mensagem se multiplique. Então presta atenção, para a gente orar. Ouça isso e já anota isso. Ontem a gente falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mais uma vez, na madrugada, indo para o hospital para tomar essa injeção para desinchar aqui a boca. Deus falou isso daí. E aí depois de ontem, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu continuei conversando. E hoje de manhã também. E é um complemento do dia de ontem. Senhor, tem gente que ainda não entendeu de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falei com Jesus. Foi isso aí, nas minhas orações.
Ixi, o cara tá doido, tá falando com Jesus. Doido mesmo. E ele tá doidinho para falar com você. Com todos dessa geração. Porque já chegou o tempo que toda a humanidade recebeu o Espírito Santo. Há 2000 anos o Espírito Santo se move sobre as águas, se move sobre toda a humanidade. E isso faz com que a gente possa conversar com Deus. Canal direto com Ele. O Espírito Santo é como um sinal de Wi-Fi. Para você se conectar com a internet, para você se conectar com Deus, é a mesma coisa. Para você se conectar na internet, você precisa do Wi-Fi. Às vezes seu 4G não dá conta. O 4G seu é limitante. Ou às vezes nem tem o 4G. Mas se você entrar num ambiente onde existe Wi-Fi, você se conecta com a internet. Quem está entendendo isso? Quando você entra num devocional aqui, conosco, você está conectada com o Espírito de Deus. Porque neste ambiente Ele está presente. Ele garante isso. Ele quem, Bruno? Jesus garante isso. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ligo o Wi-Fi. E aí a gente se conecta através do Espírito Santo. O Wi-Fi é o Espírito Santo. Entenda essa analogia. É só pra gente entender. E eu falei assim, Senhor, mas tem gente que ainda não entende de que todas as coisas cooperam para o bem. Você bateu o pé no dedinho, você bateu o dedinho do pé na porta, na porta, todas as coisas cooperam para o bem. Se você errou no café, pôs sal ao invés de açúcar, todas as coisas cooperam para o bem. Aconteceu qualquer coisa no seu dia, todas as coisas cooperam para o bem. E por que não lembra disso? Porque quando a gente lembra dessa palavra, traz paz, traz contentamento, não traz revolta, não traz questionamento pro mal, não traz questionamento de, ai, Deus esqueceu de mim, não traz tristeza, não traz depressão, não traz essas coisas. Vocês estão entendendo isso ou não? Não traz. E por que traz? E por que não lembra? Eu falei assim, Jesus, pelo amor de Deus, por quê? E ele falou para mim, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Anota essa frase para a gente ler aqui essa palavra e orar junto. Sabe por que a gente sofre tanto no meio do caminho? Sabe por que a gente para no meio do caminho? Sabe por que durante o caminho da nossa vida, durante os dias, a gente não envolve Deus nesta palavra? Porque a gente não envolve Ele desde o início, a gente envolve Ele no caminho. A gente envolve Ele no meio das coisas, a gente envolve Ele, ou quem sabe nem envolve. E Ele falou para mim, Bruno, tá faltando para vocês me envolverem desde o início. Então anota, por que a gente para no meio do caminho? Porque eu não envolvo Deus no início do caminho. E não envolvo Deus no início do caminho porque a gente aprendeu a viver independente de Deus. Desde nascença, a gente aprendeu a viver independente de Deus. Você pode acreditar ou não acreditar em Deus, mas você não envolve Ele desde o início. Essa é a verdade. E que início, Bruno? Tudo. Eu não sei. Sua vida, sua agenda, seu dia a dia, sua segunda, sua terça, sua quarta, quinta, sexta, sabe? No trabalho, fora do trabalho, dentro de casa, fora de casa. Envolva Deus desde o início, mas a gente aprendeu a não envolver Ele desde o início, porque Deus está preocupado com outras coisas, menos com a minha vida, Bruno. Deus não está preocupado com a minha vida. Deus está preocupado com outras coisas. Bruno, eu não posso demandar a Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Já ouviu isso? Talvez você continue falando isso. Eu preciso fazer a minha parte. E Deus está preocupado com outras coisas. Eu não vou atrapalhar Ele. Você acha que Deus é atrapalhado, é? Deus te ama. Deus quer você desde o início. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra entre como uma espada em todos dessa sala, todos que estão no YouTube e no Instagram. Que o seu Santo Espírito possa incendiar todas as casas, todos os trabalhos, tudo. Não vai ficar ninguém de fora, ainda que há resistência nessa sala, meu Pai. O nosso clamor, o nosso pedido é que todos possam sair daqui com a nossa mente renovada, com os pensamentos renovados. Pensamentos renovados são os seus pensamentos, Jesus, dentro de nós. Nós queremos ter a sua mente, Jesus. Nós queremos ter os seus pensamentos, assim como diz a tua palavra.
Assim como diz a tua palavra, nós queremos ter a sua mente, Jesus. Nós queremos os seus pensamentos, Jesus. Você que está aí, você quer os pensamentos do Cristo? Sim ou não? Ele está doidinho para te entregar. Ele não quer te entregar só no meio do caminho, ele quer te entregar desde o início. E ele só te chamou até aqui para você envolver ele a partir de hoje, desde o início de tudo que você fizer na sua vida. Em nome de Jesus, usa a minha boca, meu Pai, para tocar nos corações, transplantar corações nessa sala hoje, meu Pai. Que hoje seja um divisor de água na vida de muita gente aqui. Usa a minha boca, Jesus, para poder transplantar corações e entregar o seu Espírito, o Espírito da fé, o Espírito que muda tudo de lugar, o Espírito que incendeia esta pessoa e faz com que esta pessoa que está no YouTube e que está no Instagram se mover sob a tua palavra, desde o início, no caminho, durante, em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, gente? Daiane, eu não recebi seu Instagram, hein? Sua mensagem, seu direct. Tô te aguardando. Vai no seu tempo. A multiplicação de pães e peixes. Mas Deus falou muito forte, cara. Ele sempre fala forte, né? Mas é forte. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levantando-se consigo, retirou-se à parte para a cidade chamada Betsaida. Jesus e toda a sua equipe foram para uma cidade. Ouça isso, tira as interferências em nome de Jesus. Se concentre, não vai ser longo o devocional. Amém? Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. E então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Jesus, despeça a multidão, para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, disse para a equipe dele: deem vocês de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para este povo, porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Ainda sobrou comida, e foram 12 cestos, um para cada um dos 12 discípulos, dos 12 da equipe de Jesus. Não tinha nada, e depois que Jesus entrou na história, chegou a sobrar. E sobrou exatamente 12 cestos. 12 cestos, um para cada membro da equipe, para que eles se lembrem de quem foi que fez o negócio acontecer. Para que eles não se esqueçam. Vai vendo. Gente, a situação aqui é a seguinte. Jesus soube da morte
de João Batista, ele ficou muito triste por isso, ele se recolheu para viver o luto, e logo depois ele continuou, foi com a sua equipe para essa cidade, só que viram eles se movendo para essa cidade de Betsaida e uma multidão foi atrás deles. Aonde Jesus andava, quanto mais passava o tempo, uma multidão andava junto com ele. Uns com interesse de apenas curiar, como diz minha sobrinha, outros com interesse de aprender, outros com interesse apenas de ver ele fazer os milagres. Eu não sei qual é o seu interesse de estar aqui. O meu interesse de estar aqui é aprender algo novo todo dia. Aprender algo novo todo dia com o Senhor Jesus. Fora de qualquer sistema fechado. E Jesus tocou muito forte no meu coração porque, olha só. Então a situação era que eles estavam chegando no final do dia e existia 5.000 homens, como a gente leu aqui. 5.000 homens. Então, uma contagem aproximada, juntando mulheres e crianças, dava 12.000 pessoas ali para comer. 10.000, 11.000, 12.000 pessoas. Porque a Bíblia só disse 5.000 homens, mas existiam mulheres também. Crianças, provavelmente, com certeza. Tá? Então, só que não tinha comida para dar para eles. Agora vai vendo. Olha por partes, olha os detalhes aqui. O tema de hoje é: por que eu paro no meio do caminho, Bruno? E a resposta, ela é única para todos dessa sala, porque foi ele que me respondeu isso. Ô Bruno, sabe por que você para no meio do caminho? Por quê? Porque você não me envolve desde o início. Inclusive eu vou subir essa frase no Instagram, pra gente juntos disparar para as pessoas, para que você me ajude a disparar para as pessoas. E por que eu não envolvo Deus desde o início, como Douglas Monteiro escreveu aqui? Porque nós não aprendemos isso. Então a gente carrega uma mensagem aqui no Cola na Videira de que a fé se aprende. A palavra de Deus se aprende. E um grande ensinamento é envolver Deus desde o início e não no meio do caminho. Olha só. Jesus estava ensinando a respeito do reino de Deus. E ele também estava socorrendo aqueles que tinham necessidade de cura. Então Jesus, junto com a equipe dele, ele estava fazendo duas coisas. Ele estava ajudando os necessitados, socorrendo aqueles que necessitavam de cura. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Não importa qual é a cura que você precisa. O que eu sei é que o Nazareno continua curando. Bruno, mas por que ele não me cura? Eu ainda tô mal, eu tô colado na videira, eu tô envolvendo ele em tudo, mas ainda não recebi a cura. E ele tá te dizendo uma coisa: é porque eu tô preparando um contexto. Eu tô usando isso para um contexto maior. Mas na hora que eu mostrar para você, nós vamos impactar muita gente. Tem coisas, tem curas na nossa vida, porque eu já recebi isso. Rapaz, Bruno, Jesus curava na hora. Você mesmo está falando que Jesus curava na hora, e por que ele não me cura na hora? E eu não sou Deus para te responder 100% por quê, mas é o seguinte, tem curas que também tem tempo para Jesus fazer. E não porque ele precisa de tempo, não porque ele não sabe fazer naquele momento, mas é porque ele está usando este tempo para um contexto maior que os seus olhos ainda não conseguem ver, e nem os meus. Mas nós não vamos deixar de crer de que vai chegar um tempo em que a cura que você tanto precisa vai descer sobre você. E na hora que descer sobre você, você vai entender, valeu a pena todo esse tempo. Anteontem eu estava conversando com uma pessoa que ele está há 12 anos, esperando uma promessa de Deus que ele falou há 12 anos atrás e que ainda não se cumpriu. E por que tanto tempo, Bruno? Porque Deus está preparando um contexto. E na hora que descer você vai ver a verdade. Precisava desse tempo. Então enquanto a gente está neste tempo de espera, se você não colar na videira,
e não aprender deste reino de Deus que Jesus está querendo ensinar e que estava ensinando aqui, você não vai conseguir suportar o tempo da espera. Você não vai conseguir suportar o tempo da espera. Você vai se angustiar, você vai ser dominado pela ansiedade, você vai tomar atitudes que você não gostaria de tomar, você vai desistir no meio do caminho. Então por isso que é muito importante a gente receber e entrar no reino de Deus. Porque a própria palavra diz, Jesus ele falou, o reino de Deus não está à vista. O reino de Deus não está à vista. À vista, moça, você não vai enxergar o reino. Você vai receber o reino de Deus em 2021, agora, dentro de você. E ao receber este reino, nesse sistema de aprendizado que Jesus gosta de fazer, aprendizado diário, aprendizado que anda, aprendizado que não se apoia em processo, aprendizado que anda, aprendizado que não está faltando nada. Eu só estou dando mais um passo com Jesus, mais um dia, não está faltando nada. E neste aprendizado, neste caminho, o reino de Deus dentro de você causa dentro de você paz, alegria e justiça de Deus. O reino de Deus dentro de você é o espírito que Jesus carregava. Quem não entendeu isso ainda? Rapaz, a gente vai contar um testemunho, eu e Bruno aí no devocional presencial aqui em São Paulo. Um beijo no coração de todo mundo que vai estar com a gente. A gente quer muito conhecer vocês. Devocional presencial em Mauá, no final do mês, dia 28 de novembro. Teve um dia que eu estava sem paz. Vou dar só um spoiler. Naquele dia eu estava sem paz. O que eu fiz? Eu fui para Jesus naquela palavra, por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Eu fui para Jesus e falei assim, Jesus, a sua palavra diz que você entrega paz. E que o mundo também entrega paz. Mas eu não estou em paz. E eu quero a sua paz, Jesus, me entrega. E ele me entregou. Mas ele me entregou me ensinando o que estava acontecendo. Ele me entregou corrigindo as minhas veredas, corrigindo o meu caminho, porque eu estava caminhando para um lugar que de fato não recebe a paz do Cristo. Então entenda uma coisa: aquietar sua alma, o Espírito de Deus está doidinho para aquietar sua alma. Mas você precisa decidir aprender, porque Jesus disse, aprendam de mim e eu darei descanso para a alma de vocês. Só vai ter descanso se aprender. Por isso que você está aqui, a fé se aprende. Então aprende de uma vez por todas. Olha essa situação. Estava no final do dia, antes de chegar ao final do dia, Jesus estava curando os necessitados e também ensinando sobre o reino de Deus. Começa a fazer perguntas sobre o reino de Deus. Para de fazer pergunta de quando é que eu vou ter dinheiro. Para de fazer pergunta quando é que meu marido volta. Para de fazer pergunta quando é que eu vou sair do luto. Para de fazer pergunta, irmão, sobre a sua necessidade atual, aquela que você julga e que você sofre neste momento. Começa a fazer perguntas sobre o reino de Deus. E eu não recebo perguntas sobre o reino de Deus nessa sala. Eu não recebo. Eu espero que você esteja. Eu prefiro colocar minha esperança de que você está fazendo perguntas nas suas orações sobre o reino de Deus. Que você está fazendo perguntas sobre o reino de Deus para outras pessoas e não para mim. Porque eu não recebo mais perguntas aqui no Cola na Videira sobre o reino de Deus. Essa é a verdade. Não recebo mais direct sobre o reino, nada sobre o reino de Deus. E você, se você não sabe fazer perguntas sobre o reino de Deus, é porque você não conhece o reino. É porque você não deu nenhum passo sobre o reino. Então eu estou plantando uma semente no coração e na mente de todos dessa sala, para que a sua consciência não saia desse devocional ainda cauterizada, congelada, morta, sobre o reino de Deus. Nós nascemos com a mente congelada. Nós nascemos com a mente congelada, morta, cauterizada para o reino de Deus. Por isso que Jesus ele veio apresentar o reino de Deus. Antes de Jesus, ninguém falou sobre o reino de Deus e ninguém falou sobre a eternidade.
Ninguém ensinou sobre a eternidade. Ninguém, nenhum mestre espiritual fala sobre o que Jesus falou. Não chega nem perto. Começa a fazer perguntas sobre o reino de Deus. Porque senão, olha o que aconteceu aqui. 5.000 pessoas estavam ali. Homens, 5.000 homens. Provavelmente 10.000, 12.000 pessoas no total. Estava chegando o fim do dia. E os discípulos chegaram até Jesus. Jesus despeche, manda os caras embora. Manda os caras embora. Por quê? Porque está chegando o final do dia e nós não temos alimento para eles. Nós estamos num lugar deserto. Ou seja, chegou o fim. Você já ouviu a gente falar aqui no devocional de que quando chega o fim é aí que começa Deus na história? Não já? Você já ouviu, não já? Explica para nós, Bruno, o que é o reino de Deus. Estou explicando. Estou explicando, filho. Essa é a verdade. Espírito Santo, abra os ouvidos, por favor. Olha só. Eles estavam numa situação difícil naquele momento. Qual é a sua situação neste momento? Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não está estudando uma história. Você lê a Bíblia, medita na Bíblia, nós estudamos junto aqui a palavra de Deus para que a nossa história seja impactada. E no dia de hoje, o que é que você julga que chegou o fim? Os discípulos falaram assim para Jesus, chegou o fim. Precisa mandar esses caras embora. Tem 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças. Nós não temos comida, nós estamos num lugar deserto, a casa caiu, Jesus. Ou vai cair daqui X minutos. E aí na hora o Espírito Santo me lembra que a gente já falou várias vezes de que, olha, quando chega o fim, ou seja, quando a Bruna saiu de casa, quando eu estava enfurnado em vícios sexuais, compulsão por comida, compulsão por um monte de coisa, quando eu estava vivendo uma vida desgovernada, como um jumento mesmo desgovernado, foi aí que eu procurei a fé. Esse é o primeiro instante mesmo, a gente procura quando chega o fim na nossa vida. Mas tem muita gente aqui nessa sala que já está colado na videira, ó, não só no passado, mas já há anos antes. Você acredita em Deus, mas isso não resolve ainda os seus problemas. Presta atenção. Jesus, ele desafia os discípulos. Ele fala assim, versículo 13: deem vocês mesmos de comer a eles. Dê vocês mesmos de comer a eles. Por que Jesus disse isso? Sendo que eles não tinham comida. Pela fé, irmão. A fé se move não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. Aonde você tem fé? Em que lugar, em que pessoa você tem fé? Os discípulos aqui, eles estavam olhando para eles mesmos diante da situação difícil. Diante da situação pesada, os discípulos estavam olhando para eles mesmos, ao invés de envolver Jesus. Eu vou dizer de novo. Sabe por que você para no meio do caminho todas as vezes? Ou quando você perceber que você parou no meio do caminho, por que parou? Porque não envolveu Jesus desde o início. Isso em qualquer tema, em qualquer assunto da sua vida. O problema é que a gente não envolve Deus, não envolve o Cristo, Jesus, o Nazareno, desde o início. Como eu já escutei várias vezes, Bruno, Deus está preocupado com a fome da Etiópia. Bruno, eu tenho que fazer minha parte. Deus já fez tudo. Deus, quando criou o ser humano, ele só falou assim: eu abençoo vocês, Adão e Eva, antes da queda do pecado. Eu só abençoo vocês para serem fecundos, para vocês multiplicarem e para vocês dominarem na terra. E todos os dias eu quero conversar com vocês sobre como foi o dia de vocês. Todos os dias eu quero tocar o dia com vocês. Mas Adão e Eva escolheram sair da presença do Senhor, sair da presença de Deus.
com isso fez com que todo mundo que viesse depois de Adão e Eva são os nossos ancestrais. A gente nasceu, todos dessa sala aqui, provavelmente 100%, certamente 100%, nasceu independente de Deus. Nasceu com a consciência, com a mente, com os pensamentos distantes de Deus. Então, eu escolho, vamos lá, eu escolho a esposa que eu quero casar. Eu escolho o marido que eu quero casar. Eu escolho o namorado e a namorada que eu quero namorar. Eu escolho o trabalho que eu quero trabalhar. Eu escolho a minha profissão. Eu escolho o meu sonho. Eu escolho o que eu quero, como me divertir. Eu escolho qual cidade eu quero morar. Eu. E é por isso que a gente se lasca no meio do caminho. Deus só me trouxe até aqui para falar para vocês. Começa a envolver Ele desde o início. Antes de qualquer decisão. Eu tenho vivido isso, irmão. Vale muito a pena. Vai ter momentos que Ele vai falar para você esperar. Vai ter momentos que pessoas queridas, vocês vão ver, a gente vai compartilhar uma parada com vocês no devocional presencial, que inclusive vai ter live naquele mesmo dia. Situações vão ser apertadas, como eles estavam sendo apertados aqui. Multidão, fim do dia, deserto, não tem comida para o povo. Situações vão acontecer na sua vida para você fazer as coisas sem envolver Deus. Então é batata. Você só para no meio do caminho porque você não envolveu Deus desde o início. Quais são... O que é que você começou e que você não envolveu a Deus? Puta, Bruno, eu comecei um trabalho sem envolver a Deus. Eu mudei de cidade sem envolver a Deus. Eu fiz uma transição de carreira sem envolver a Deus. Eu também. Não tem problema. A partir de agora, a partir de hoje, você só precisa decidir. O que foi, já foi. Mas a partir de hoje, começa a envolver Ele desde o início do seu dia. Rapaz, você vai fazer o café? Envolva Ele. Você vai sair de casa e descer o elevador com o vizinho? Envolva Deus. Você vai trabalhar? Envolva Deus. Você precisa criar algo novo? Envolva Deus. Você precisa tomar uma decisão? Envolva Deus. Agora, o envolver a Deus, o que é, Bruno? É conversar com Ele, é perguntar para Ele. E esperar a resposta. Agora, qual que é o problema? Quando eu não conheço nada sobre o reino de Deus, quando eu não nasço de novo, quando eu não tenho o Espírito Santo. Porque até você pode fazer a pergunta, como os discípulos fizeram a pergunta, como os discípulos fizeram: Jesus, a casa caiu. Deus está falando com você? É como uma rede de Wi-Fi. Se você não entrar no ambiente, você já está aqui no ambiente, mas se você não pegar a senha para acessar o Wi-Fi, se você não pegar a senha que se chama Jesus de Nazaré, o Cristo, você não entra, você não conecta no Espírito Santo. Ponto final. Vai ficar sempre mancando, sempre limitante, a mente cauterizada, como a própria Bíblia diz, a consciência cauterizada. Aprendemos a viver independente de Deus. E quando Jesus vem para ensinar o reino, ele vem para resgatar o Gênesis, o início. Ou seja, Jesus ele queria que todos, essa é a proposta do Cristo até hoje, que vocês vivam na terra como no céu. Que vocês vivam já no reino de Deus. E a própria Bíblia diz, o reino de Deus. Como perguntaram, o que é o reino? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é você receber o Espírito Santo. O reino de Deus é você se conectar no Wi-Fi.
e falar direto com Deus. Canal direto, call direto, e tá aberto para todo mundo. Oh meu Deus, não deixa que ninguém fale comigo, isso é privilégio de alguns. Não. Isso é graça derramada na cruz. O problema é que você não deseja isso. Não deseja. Então, se os discípulos tivessem pego os ensinamentos que Jesus estava falando ali do reino de Deus, se os discípulos estivessem cheios do Espírito Santo, cheio do reino de Deus, eles não olhariam para eles para resolver a situação. Eles olhariam para Jesus. Jesus estava ensinando e estava curando necessitados. Jesus estava ensinando sobre o reino e Jesus estava socorrendo aqueles que necessitavam de cura, física, emocional ou espiritual. Não importa a cura, irmão, cura é cura. Para Jesus não tem a situação, ele é Jesus. Mas na hora que tem o problema, eles olham para eles. Por isso que eles falaram assim, ó, Jesus, despeça a multidão para que eles possam achar comida no meio do caminho, porque aqui está sem possibilidade. Eles olharam para eles. Então viver no reino não é você olhar para você. Viver no reino, receber o Espírito, é para você olhar para Jesus e envolver Ele. Era por isso que Jesus chegou para eles e falou assim, versículo 13, por isso que Jesus chamou a equipe e falou assim, tá bom, eu entendi que tem um problema aí, né? Eu já sabia, né, Pedro? Eu já sabia. Eu já estava preparando essa situação. Sabe, você pode começar a enxergar, meu irmão, os problemas da sua vida como uma situação que Deus quer ensinar você. Eu fui como vocês sabem, anteontem, na madrugada, 3 da manhã, eu fui para tomar uma injeção, minha boca ficou do tamanho do Maracanã, um inseto acho que me picou, de madrugada. Eu vivi algo com o Senhor. Tava um silêncio na rua, eu fui a pé. A minha mãe ficou preocupada. Calma, moça. Eu sei que você é mãe, eu sei que eu sou filho, eu nunca vou saber o que é ser mãe. Mas espera aí, eu tô com Jesus aqui. Eu já tenho tudo. Ah não, cuidado do quê? Ele cuida de mim. Tô dando um exemplo de que eu vivi esse último dia, essa última madrugada anterior. Esse é pra tudo, irmão. Ai meu Deus, que desespero, vai acabar, não tem comida pro povo. Olha pra mim, Jesus está falando. Quando Jesus fala, deem vocês de comer, Ele está falando, dependa de mim. Pede pra mim, porque eu vou dar comida pra vocês. Não olha pra sua capacidade, olha pra mim, Bruno. Não fica perguntando por que o bicho picou. Foi tão massa viver isso. Obrigado, inseto. Obrigado, aranha. Sei lá quem é que foi que me picou aqui na boca. Obrigado. Porque Jesus me deu uma palavra. Porque eu conversei com Jesus. Porque eu recebi mais paz e mais alegria dentro de mim na situação ruim que eu não queria. A gente não fez o devocional ontem de manhã, fizemos à noite. Bagunçou todo o meu dia porque fiquei dopado com o remédio que me deram. Mas isso é só uma situaçãozinha para você levar para você. Vocês estão entendendo isso, mano? Mano, Deus tá falando com você ou não? Eu preciso de 3 cheques aqui. Eu preciso de 3 pessoas que realmente, não que crê, pessoas que realmente, mano. Ó, deixa eu dizer, 3 cheques aonde pessoas dessa sala, não é que, não, eu acredito já nisso. Não. Pessoas que tipo assim, mano, eu tô com uma situação. Estava com uma situação antes de entrar no devocional. E agora eu entendi algo novo. Agora eu entendi por que eu estava sofrendo. Quem é que consegue fazer esse depara? Todos vocês, Juju, Josi Pepes, Gi, Lumayuma, Leide, vocês que estão mandando check, é muito sério isso. Vocês então estão tendo uma situação onde o antes e o depois. Entrou no devocional com uma situação e está saindo agora com outra. Está saindo com este ensinamento, puta, era isso que faltava. Percebe? Porque momento de aprender a fé, que é esse momento de devocional, precisa gerar mudança dentro de nós. Então toda e qualquer situação que você tiver, é Jesus te chamando, me envolva,
Ei, olha para mim, cola na videira, você é só um ramo, eu sou a fonte, eu sou a videira, eu sou tudo para você, Bruno. Me envolva. Na alegria e na tristeza, na tribulação ou nos pastos verdejantes, passando pelo fogo, entrando na fornalha de fogo, entrando na cova dos leões. Me envolva. Jesus só me trouxe até aqui para te falar. Envolva Ele. Desde o início do caminho. Se os discípulos estivessem envolvendo Jesus desde o início, e quando você chama Jesus quando você fala, Jesus, eu quero trazer você, eu quero envolver você desde o início, Ele vai falar assim, e eu quero mais ainda, vamos viver em envolvimento, vamos ser um só, vamos ser um só. Então escreva isso. Olha para tudo que está acontecendo na sua vida. Aonde você ainda não está envolvendo Jesus. Não é acreditar em Jesus. É não estar envolvendo Ele. E a validação é paz e alegria no Espírito Santo. Paz e alegria. O rapaz chegou para mim, a gente tá terminando a obra aqui do quartinho da Betina, do nosso apartamento. Oi, Bruno, eu não queria falar nada, mas puxa, eu não quero magoar vocês, mas nossa, tem uma cor ali que a sua esposa decidiu. Eu não quero te magoar, Bruno, eu não quero te magoar. É que tem uma cor ali que... Ele quis falar assim, olha, tem uma cor ali que... horrorosa que a sua esposa escolheu. Eu tenho uma escolha melhor, eu tenho uma cor melhor, Bruno. Mas não fica chateado. Chateado? Magoado? Por causa do que você está falando? Que é isso? Eu não vivo hoje. Não era assim antes. Se fosse há 2 anos atrás, eu ia pro pau. Primeiro, porque ele falou da minha esposa. Segundo, porque ele estava querendo fazer confusão. Não. Essa é a sua opinião. Isso não me afeta. Eu estou envolvido com Jesus. Eu não estou envolvido com a obra. Eu não estou envolvido com cor de quarto. Eu estou envolvido com Cristo ressurreto. E todas as coisas são acrescentadas. Eu desfruto a partir disso. Eu vivo a partir disso. Eu não sei você, mas é isso que Ele tem me ensinado. Porque se eu não envolver Jesus na história, eu vou olhar para quê? Para a situação sempre de uma forma limitada, olhando para mim, olhando para os outros. Ai, você viu? Fulano não me elogiou, fiz um bolo tão gostoso, ó, fiz um bolinho de fubá tão bom, meu marido não elogiou. Você não precisa do elogio do seu marido, você tem que envolver Jesus na história. Se você envolve Jesus ao fazer o bolo, eu estou dando um exemplo simples, mas que você faça em nome de Jesus, em tudo aí agora, no seu trabalho, na sua casa, em tudo. Mano, hoje é um dia que você vai lembrar pra sempre. É um divisor de águas. Se você decide fazer um bolo de fubá, seco, molhado, não importa. Decidi fazer, legal. Mas eu vou começar conversando com Jesus. Eu vou começar envolvendo Jesus na história. Eu vou começar falando assim, Jesus na história. O bolo nunca vai queimar. Ainda que queime. Bruno, mas e se queimar? Tá bom. Você que tem um pensamento assim ainda, mas se queimar, nada muda. Você faz de novo. E com alegria. Se envolveu Jesus na história. Do contrário, você vai olhar pra você. Tá vendo? Eu não sei fazer bolo. Tá vendo? Eu sou um fracassado. Tá vendo? Eu errei de novo. Você tá olhando pra você. Não tá envolvendo Jesus na história. Você percebe que a cura está envolvendo Jesus na história? Você está percebendo que a saída é você envolver Jesus na história? Porque Ele garante para você o reino de Deus dentro de você. Paz, alegria e justiça de Deus, não de homens, não de você. Ai, Bruno, eu fiz um bolo de fubá e, nossa, ficou tão bom, mas meu marido não elogiou. Pois é, você não... Jesus está falando, me envolva, e aí sim, você não vai ficar dependente do seu marido de aprovação.
Fiz um trabalho top, Bruno. Meu chefe não me elogiou. E o que tem? Você não depende do seu chefe. Jesus está te chamando, você depende de mim. Bruno, mas é meu chefe, é o meu líder que vai me promover dentro do trabalho. Engano seu. Eu também achava. Eu também achava que a promoção no meu trabalho, quando eu trabalhava no mundo corporativo, era baseado na minha capacidade. E aí você vai falar assim, sim, Bruno, é meritocracia. Então. Esses dias eu escutei uma frase do Thiago Brunet, que o Espírito Santo mandou eu escutar. Vai lá e vai escutar o que ele está falando. Naquele dia. Vocês vão saber. Aí eu fui. O escritório dele é aqui perto. Aí eu entrei na internet, aqui na rua de casa. Ele falou assim, é como Deus falando comigo. Ô Bruno, não vá para lugares olhando para você, olhando para suas capacidades de multiplicação. Vá para lugares onde você vai ser transformado. Quem multiplica é Deus na sua vida. E agregando com o que nós estamos aprendendo aqui hoje eu envolvo Jesus desde o início da história, em tudo, em todas as tarefas. Não dependo de batidinha nas costas. Parabéns, você está no caminho de chefe. Não. Se for da vontade de Deus que você seja promovido no seu trabalho, Ele vai te promover e ponto final. Fique em paz. Faça só envolvendo Ele. Quando eu envolvo Jesus, eu faço gostoso o trabalho. Eu faço bem o trabalho. Eu faço para Jesus. Eu não sabia disso. Eu fazia para agradar a minha empresa. O dia que você entrar na sua empresa e falar assim, todo dia, eu entro aqui para servir a Deus. Eu entro... Bruno, eu posso usar a fé no trabalho? Deve. Como? Envolvendo a Deus. Trabalhando como se você estivesse trabalhando para Jesus. Você vai ver como que você vai lidar melhor com as pessoas. Você vai ver como você vai fazer as tarefas em paz. O problema é que a gente aprendeu que, não, Deus não entra no trabalho. Não, no trabalho eu tenho que pensar só nas coisas do trabalho. E não pense em Deus. Aí, eu te faço uma pergunta. O dia tem 24 horas. 8 horas do seu dia você não está envolvendo Deus. É claro que você vai sofrer. É evidente que você vai sofrer. Evidente. E outra, quando você fizer isso, a luz vai gritar dentro de você. As pessoas vão ver no seu trabalho isso. Daniel não dependia do rei para ser bem sucedido. Daniel na Bíblia carregava um espírito excelente. Ah é? Querem me jogar na cova dos leões? Eu não vou lutar contra isso. Pode jogar. Deus é comigo, ponto final. Eu envolvi Jesus na história. Eu envolvi Jesus na minha história. Eu envolvi o Nazareno desde o início. E ele me trouxe até aqui para falar. Chegou o momento de você não parar no meio do caminho. Só existe uma forma de não parar no meio do caminho. Como, Bruno? Envolvendo Jesus no início do caminho. E eu quero muito a sua ajuda. Eu vou publicar isso agora no Instagram. Já até fiz, já está pronto. Esse post. Para que você envie para o máximo de pessoas possível. Seja um instrumento de Deus. Creia nisso. Tem muita gente que chegou no Colo na Videira porque viu um post de alguém compartilhando. Por causa de um compartilhar nos stories. Por causa de um compartilhar no feed. Por causa de um direct. É muito forte isso, gente. Então, para a gente poder terminar. Jesus olhou para eles. E Jesus fisicamente sabia que eles não tinham comida para dar para esses 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças. Mas Jesus está ensinando a gente ter o olhar da fé. Jesus é o pão da vida, como ele mesmo disse. Ou seja, eu sou o alimento da vida. Ou seja, vocês estão preocupados que não tem comida para essas 5.000 pessoas? Ah, olha para mim.
Me envolva nessa história, porque eu alimento todo mundo e ainda faço sobrar. Como sobrou. 12 cestos. Sobrou um para cada um da equipe, para que eles não se esqueçam de envolver Jesus em todas as necessidades. Antes eu creio que eles envolviam Jesus apenas na cura, né? Porque Jesus estava aqui, ó. Jesus socorria os que necessitavam de cura. Então Jesus, ele estava se apresentando para Israel, curando cego, paralítico, coxo, leproso. Então eles tinham uma visão que Jesus só atuava em campos de enfermidade. Mas em campos de multiplicar comida, multiplicar dinheiro, multiplicar outras coisas, não, isso aí Jesus não faz. E ele está ensinando. Ei, estou fazendo. Aleluia. E o engraçado é que Jesus, ele disse: então, tá, vocês continuam olhando para vocês, agora vocês vão olhar para mim? Vamos, então tá bom. Então Jesus disse aos discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles tiveram um trabalho, imagina você organizando. Se tem alguém da equipe Lotus, imagina você organizando um salão com 5.000 homens, mais as crianças, mais as mulheres, em grupos de 50. Demorou um tempo para isso. Depois que eles se organizaram em grupos de 50, você imagina, não tinha internet, irmão, não tinha microfone. Você imagina os discípulos, os 12, tendo que falar com 5.000 pessoas, mais as mulheres, mais as crianças, ou seja, 10.000, 12.000 pessoas, mais ou menos. Eles tiveram que falar com uma grande multidão para separar eles em grupos de 50. Deu trabalho, irmão. Mas quem disse que não ia dar? Mas se você estiver na presença de Jesus, como os discípulos estavam, faz. Sai, dá jeito e ainda sobra. Eu oro em nome de Jesus que essa palavra tenha impactado a sua vida de uma forma que você nunca esqueça desse dia. Então, Jesus falou com você aqui hoje? Sim ou não? Se sim, Ele está falando. Então organiza em grupos de 50. Ou seja, então se mova. Movam-se. Como diz meu amigo Rodrigo Fonseca, um beijo no seu coração, né, filho? Movam-se sobre a minha palavra. Movam-se sobre a minha orientação, porque vocês me envolveram. Vai fazer. E aí, irmão, deixa eu te dizer, não tem como o cansaço te dominar, não tem como a dúvida te dominar, não tem como a tristeza te dominar, porque você está indo na palavra de Jesus, você envolveu Ele na história. Então a provocação é essa mesma. Se você está colado na videira e ainda não consegue se mover por conta de depressão, por conta de tristeza, de ansiedade, de preocupação, é porque você não envolveu Ele, mas Ele está te chamando hoje. Ao desligar esse devocional, Ele está te chamando para o secreto, para a solitude com Ele, você e Ele e você. E Ele está de braços abertos com um sorriso te esperando, filho, filha. E aí você vai ver o testemunho que vai ser firmado. E para fechar, tem muitas vezes, o Espírito Santo fez eu olhar um pouco para a história, para a caminhada de fé, para a nossa caminhada de fé, que você talvez não percebeu, mas talvez você esteja envolvendo muita gente, muitas coisas. E aí Jesus, ele não pode ter interferência. Quando você chega num ambiente, você chegar aqui em casa, pegar o celular e ir se conectar no Wi-Fi, você vai ver várias redes do vizinho, da vizinha, não vai?
Você vê várias redes lá, todas com senha. Qual rede você decide se envolver? Eu decido me envolver na rede que se chama Jesus Cristo. E a senha é Jesus Cristo. Ai, eu me conecto de uma forma que não dá para explicar. Mas tem muita gente que se envolve com outras senhas, com outras redes, mesmo acreditando que Jesus foi o cara, ou é o cara, ou Jesus é Deus. Faz essa avaliação. Quem você está envolvendo na história? Talvez você está tentando, eu estou tentando Jesus, mas eu também estou tentando várias outras coisas. Eu estou tentando a cura, eu estou tentando a solução, eu estou tentando um trabalho, eu estou tentando resolver um problema. Eu já entendi que eu tenho que envolver Jesus, mas você também está envolvendo outras pessoas, outros lugares, outros alimentos. E talvez só falta você envolver apenas um. Não, Bruno, mas olha só. Quando se trata de espiritualidade, a gente tem que se envolver com tudo mesmo. Tudo que é bom a gente se envolve. O que não for bom a gente tira de lado. Ah, mano, não tem como. Ele tá mandando dizer isso. E se ele tá mandando dizer isso, já é. Porque eu já fui essa pessoa. Não tem problema eu ir naquele ambiente. Tem algumas coisas que eu não concordo. Mas eu vou ficar com o que é bom. Eita, meu Deus. Você acha mesmo que tudo que Jesus fez na cruz é para dividir com alguém? Ele quer você por inteiro. Você acha que tudo que Jesus fez na cruz é para dividir a bola com alguém? Ele não é fominha. Na verdade, ele te ama tanto. Ele tem tanta fome de amor. Ele tem tanta fome de te amar, de te envolver, de estar envolvido na sua história, que ele não quer dividir com ninguém. A Bruna, eu amo a Bruna me ama, nós se relacionamos, mas eu não divido ela com nenhuma outra mulher. E tem gente nessa sala que sim, divide Jesus com outras pessoas, lugares e situações. Não tem como, ele está mandando dizer, eu não gostaria de dizer isso. Não é fácil para mim dizer isso. Quem sou eu para dizer? Mas ele está mandando dizer através de mim, então eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu não me importo se alguém falar assim, o Bruno ficou radical. Radical? Eu reconheço o que Cristo fez na cruz. Meus olhos foram abertos para ele. E ninguém abriu, quem abriu foi ele. E está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. E quem Deus é? O dia que você enxergar Jesus Cristo como o verdadeiro Deus, você só envolve ele, acima de qualquer coisa. Como a própria Bíblia diz, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus revelou quem Deus é. Jesus revelou Deus como nosso Pai. Jesus é o acesso ao Pai. Jesus disse para o Filipe, Filipe, quem olha para mim vê o Pai. Jesus, quando ele ressuscitou, ele falou, em meu nome tem toda a autoridade nos céus e na terra. O problema é que você busca autoridade em outras pessoas, em outros lugares. Então eu não vou fazer, eu estou te esperando. Porque eu quero que você veja que eu sou suficiente. Sabe por quê? Bruno, mas é injusto. Eu estou envolvendo Jesus, eu acredito em Jesus, eu pego os ensinamentos milenares. Ensinamento milenar o quê, irmão? É a palavra de Deus. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus, me proteja. É óbvio que eu te protejo, né, Bruno? Tá bom. Em meu nome tem toda a autoridade. O problema é que talvez você busque autoridade em outras pessoas e lugares. E o dia que você procurar somente em mim, eu faço você nascer de novo. É tanto amor, é tanta estrela, é tanta simplicidade, é tanta profundidade, é tanta paz, é tanta alegria, irmão. Não faz que nem eu dividia Jesus com a pornografia. Presta atenção. Eu fui no encontro com Deus em 2016 e mesmo depois do encontro com Deus, eu não sabia quem Jesus era. Eu dividia ele com prostituição,
Eu dividia Jesus Cristo, falando bem devagarzinho pra você entender. Eu dividia Jesus Cristo com pornografia. Eu dividia Jesus Cristo com meu padrinho, meu tio. Eu dividia Jesus Cristo com lugares, com adivinhos. Eu dividia Jesus Cristo com pessoas que falam futuro. Essa é a verdade. Eu tô falando de mim. Eu dividia Jesus Cristo, ou seja, eu colocava esperança, eu buscava paz e alegria em outras pessoas e em outros lugares. Eu dividia Jesus Cristo com outras pessoas. Colocava pessoas no altar, falando para a pessoa, você me curou. Por isso, jamais vem falar comigo de que eu te curei. Jamais vem falar que eu alguma coisa. Eu não. Ele. Tudo é ele. Não, Bruno, mas você não aceita o elogio. Não, não preciso desse elogio. Não precisa elogiar, não. Olha para Jesus. Olhe para o Cristo ressurreto. Tem coisa na sua vida que só não virou porque você não entregou tudo para ele. E talvez você não vai entregar hoje. Tudo bem. Eu prefiro crer, e eu creio mesmo, que Deus está preparando um contexto. Você vai bater tanta cabeça, mas tanta cabeça, mas tanta cabeça, vai ter um dia que você vai cansar. Aí você vai falar assim, rapaz, eu deveria ter feito isso antes. Não. Não deveria. Não tem esse negócio, não tem essa condenação. Fez parte de um testemunho. Você vai ajudar agora, você vai entrar no reino, vai entrar no plano de Deus, para que outras pessoas batem menos cabeça do que você bateu. Você acha que eu vou me culpar por eu ter saído do encontro com Deus em 2016 até o dia 29 de agosto de 2018, de ter descolado da videira, de bater cabeça, de procurar em outras coisas o Cristo ressurreto? Jamais. Fez um testemunho, eu tô falando aqui a história. Eu tô falando que isso aqui funciona. Eu tô falando que isso daqui não é um livro milenar apenas. É óbvio que é um livro milenar, né, gente? Tá mais de 2000 anos escrito. Não é um livro só de sabedoria, isso aqui é a palavra de Deus, irmão. É a forma que Deus fala comigo, é a forma que Ele quer falar com você, ó. Só que existe uma senha. A senha é única. Criaram mais de 3.000 religiões aqui, ó. Tem mais de 3.000 religiões pautadas na Bíblia Sagrada. Pautada. O próprio Jesus falou, ei, vai ter pessoas falando que eu sou, que Ele sou eu. Vai ter um tempo no fim dos tempos, vai ter pessoas falando, não, sou eu, Cristo. É mesmo, hein? Isso aí. Ó. Chegou o momento disso daqui entrar nas suas veias, nas suas entranhas, irmão. E não é possível que vai sair alguém assim. Ah, não, mano. O crente lá, o Bruno virou crente. O Bruno virou revoltado. O Bruno virou pastor. O Bruno é padre. O Bruno é não sei o que lá. Rapaz, moça, arreda-te de mim, velho. Arreda-te de mim. Eu sou um ramo colado na videira, comunicando uma mensagem aqui para que você também cole na videira, mas não depende de mim. Não projeta nada em mim não, irmão, projeta no Cristo. Eu não projeto nada em você, nem na minha esposa, nem na minha filha. Porque a gente conheceu quem Jesus é e continuamos querendo conhecer quem tu és, Jesus. Continuamos querendo conhecer quem tu és, Jesus. Tu és suficiente. Tu és tudo, Jesus. Eu reconheço o que você fez na cruz. Eu consegui enxergar porque você me fez enxergar que você vive. Você vive, Jesus. E pelo fato de você viver, eu não paro. Pelo fato de você viver, essa fé é viva, como o apóstolo Paulo escreveu. Do contrário, seria morta. Jesus, pelo fato de você viver, eu te envolvo na história desde o início. Pelo fato de você viver, Jesus, eu não paro. Ainda que a minha esposa fala para eu parar, ainda que minha filha fala, para, pai. Não, se Jesus não falar comigo, eu não me movo. Ou eu não paro. Eu não tomo decisão sem o Cristo falar comigo, irmão. E é assim há tão pouco tempo, e ainda falta tanto tempo, e é tão gostoso.
Eu dependo do Nazareno. Eu preciso me conectar no Wi-Fi. Tem nome e tem sobrenome. Espírito Santo. Não é qualquer outro espírito, irmão, e tem um monte. É Espírito Santo. O mesmo. Desde ontem e sempre. Jesus Cristo. Jesus, o meu pedido aqui, isso tenha inundado pessoas, que tenha queimado pessoas por dentro. Para que essas pessoas envolvam você na história, e apenas você, Jesus. Quebra qualquer crença religiosa, quebra qualquer passividade, meu Pai. Mostra para essa pessoa que só existe um caminho. Entra no caminho, vamos andar no caminho, irmão. Ei, o Nazareno está acima de qualquer sisteminha. No nome dele tem toda a autoridade, nos céus, na terra, embaixo da terra, em cima do céu, em tudo. Está escrito. Você deixa isso de lado, sua vida não vira. Ah não, eu acredito só em algumas coisas, outras coisas não acredito. Então tá, então você nunca vai conseguir experimentar o reino. Você nunca vai conseguir ver o reino, Nicodemos. Você só está dependente de milagre, Nicodemos. Você só está dependente de cura de câncer, cura de depressão. Você só está dependente de saída de luto. Você só está dependente de multiplicação financeira. Você só está dependente de compra de casa, compra de viagem. Quando você cansar, o Nazareno está te falando: dependa exclusivamente de mim. E você vai ver prazer na vida, na simplicidade das coisas. Você vai ver prazer na vida sem viajar. Você vai ver prazer na vida sem aquele carro que você tanto sonha, mas ele vai te dar. Você vai ver prazer na vida independente se alguém vir falar picuinha no seu ouvido, falando mal de alguém, você sai fora. Que nem um rapaz veio falar comigo sobre a cor da parede. Rapaz, você acha que eu vou... você acha que a cor da parede vai mover o meu dia? Não mais. Mas eu preciso escolher todo dia ativar essa fé. Senão eu esqueço, viu? Se amanhã eu não ativar o espírito da fé dentro de mim, se eu não ativar o espírito da fé dentro de mim, já era. Já era. Amanhã eu caio. É diário. Por isso que a gente está aqui há 594 dias, 595 dias, irmão. Vai fazer 600 devocionais, 600 lives no mesmo livro. Então não é um livro, é sobre a palavra de Deus, que se renova a cada dia, como está escrito. Você percebe que você entrou num campo onde Deus está contigo, está querendo falar com você? O colar na videira é uma promessa dele. Não, quando é promessa, irmão, quando cumpre a promessa de Deus, não para numa pessoa, invade várias outras, milhares, centenas, milhares, não importa. Ele só está falando para você: me envolva no início, e você não para no meio do caminho. Amém, gente? Então eu vou subir esse post aqui. Eu vou subir esse post agora. Por favor, compartilhe. Se você foi abençoado, compartilhe. Mas se você não compartilhar, eu não vou ficar triste, tá? Então não precisa compartilhar, porque eu não me movo por isso. Eu me movo por Cristo Jesus. Mas é um pedido nosso para que você compartilhe, porque existe um algoritmo, um sistema por trás. A gente trabalhou com isso, que tem condições para poder multiplicar. Mas ainda que você não faça, o Cristo faz. Amém. Um beijo no coração de vocês. Um beijo, Josi Peps. Um beijo, Reinaldo, Priscila Borges, Mari, Elaine, Felanzarra. Fofuras acessórios. Fofuras delas, acessórios. Odeilei, Vanessa, Lumayuma, Margarete, André Goulart, você que está no YouTube, um beijo no coração de vocês. Vão lá no feed que eu vou subir agora o post, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Essa mensagem vai alcançar almas, eu creio.